A palavra do Senhor, ela diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo 1, o verso 3, diz assim, o 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Agora preste atenção no verso 4. Que nos consola com toda a nossa tribulação, em toda a nossa tribulação. Para quê? Você quer saber por que você passa tribulação? Por que você está passando por tribulação? Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos fomos consolados por Deus. Amém? Entendeu por que você está passando essa tribulação? Deus vai te consolar, vai te abençoar em meio a essa tribulação, para que você, com a experiência do consolo de Deus nesta área, você possa também consolar a outros que passarem pela mesma coisa. Amém? Então você será consolo. Por isso um testemunho deve ser contado. Não deixe de contar o testemunho do que Deus tem feito para você. Senão você estanca a bênção, o canal da bênção. Se não tiver gratidão, Deus não pode abençoar mais. Fala para o Senhor, Senhor, pode me abençoar que eu vou ser grato, eu vou testemunhar. Amém? O apóstolo estava em casa, ele ficou feliz com o telefonema da Pâmela, que ela falou, olha tio, já recebi 10 vezes mais aquilo que eu semeei na vida do Senhor. Graças a Deus. Deus é fiel, amém, amados? Deus, Ele honra a sua palavra. Nós ainda vamos meditar na palavra do Senhor, algo muito importante dentro de tudo que o Senhor já tem movido neste culto, graças a Deus, desde o louvor. Você vai me acompanhando, não perca nada para que nós possamos ser o mais rápido possível, amém? Se você ficar endurecendo o coração, aí o Espírito Santo manda ficar batendo, aí demora. Porque enquanto houver pedra, a gente tem que quebrar. Então, amolece o coração para Deus, porque a palavra de Deus é a marreta que despedaça a pedra, diz a Bíblia. Então, para que eu não tenha que dar tanta marretada, para que não demore muito, que o teu coração esteja pronto. Amém, queridos? Aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí em Salmo 139, é bem conhecido. Salmo 139. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Eu estava revendo algumas anotações minhas antigas essa semana e eu estava revendo o dia que o Senhor me trouxe essa palavra e quando eu compus aquela música, Não Nasci em Vão. Se Deus quiser, der tempo, nós vamos passar ali. Salmo 139. Do verso 13 em diante. Amém? Todos prontos para corrermos juntos? Amém. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, talvez na tua tradução, ainda embrião. E no teu livro, fala no teu livro, guarde bem isso. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Guarde bem isso também. São muitos os pensamentos de Deus e preciosos a nosso respeito.
Amém? Até aí? Então, nós vamos falar um pouco da questão do propósito de Deus escrito no livro eterno para nós. Amém? A palavra do Senhor, ela mostra também no livro de Apocalipse que no dia do juízo, lá em Apocalipse 21, ele diz que no juízo serão abertos os livros. E vi que foram abertos os livros. E depois o livro. A palavra do Senhor, ela fala muito nessa linguagem que há livros escritos no céu, há o livro da vida, e os livros também serão abertos, nos quais nós seremos julgados por eles. Quantos sabem quais livros são esses? Já ensinei. Quem sabe, levanta aí, quais os livros que serão abertos. Olha lá. Isso aí. De acordo com o que está escrito nesse livro, são vários livros. Quantos lembram quantos livros tem aí? 66 livros existem na Bíblia. Bíblia vem do grego biblion. Biblion. E no livro de Apocalipse também o apóstolo João viu quando foram abertos os livros. O original ali, a palavra é biblion. Quando foram abertos os livros, o biblion. E nós fomos julgados, grandes e pequenos, ricos e pobres, de toda raça, tribo, nação, todos serão julgados de acordo com esse livro. Até aquela pessoa que fala assim, eu não acredito em Bíblia, não, vai ser julgado pela Bíblia. Não tem escapatória. Não é porque a pessoa não sabe das leis, da Constituição, do Código Penal, não é porque ela não sabe que ela deixa de ser condenada, julgada e condenada. Existe um código, existe um livro no qual nós seremos julgados. E dentre os livros, nós vamos ver outros livros que a Bíblia diz que tem. Existe um livro da sua vida e da minha vida. Existem livros das nações da terra. Existem livros de cidade, existem livros de ministérios, existem livros de igrejas. Existem livros que traz o propósito de Deus escrito, como nós acabamos de ler. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Você ainda estava em embrião na barriga do Senhor, e Deus já tinha a sua história escrita. Lá no livro da palavra do Senhor, ela fala no livro de Jeremias, capítulo 1, do verso 5 em diante, depois você lê, a Bíblia diz para Jeremias, eu te escolhi, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido. Como que alguém que nem foi formado no ventre ainda foi escolhido? Como? Nós vamos ver essas coisas, você foi escolhido antes de nascer. Há um propósito para a sua existência, você não nasceu em vão, você não nasceu por acaso. Não importa como que você foi gerado, não importa, você é uma oportunidade de Deus. Você traz contigo um livro escrito. E a palavra do Senhor, ela diz que há um livro, que é o livro da vida. Jesus morreu, queridos, para que nós pudéssemos cumprir o que a respeito de nós foi escrito no livro. Quando nós aceitamos Jesus, nós começamos a possibilitar que aquilo que Deus planejou a respeito de nós se cumpra. Sem receber Jesus, sem nascer de novo em Cristo, ninguém poderá cumprir o propósito original de Deus. Ninguém. Mas em Cristo, Ele mesmo, nós vamos ver depois aqui, Ele mesmo falou, eu cumpri tudo que de mim foi escrito. Eu cumpri tudo aquilo que de mim foi escrito. Ele diz, o Senhor me deu um corpo para que eu cumprisse. O propósito já existia. Antes de existir em corpo, em carne, você era um propósito. Você era um projeto. Amém? Deus tinha o projeto,
o plano, o propósito para este tempo determinado. Por isso que você nasceu agora, você não nasceu no tempo do dilúvio, você não nasceu no tempo do Moisés, você não nasceu no tempo do Davi, você não nasceu no descobrimento do Brasil. Não, você nasceu agora, para esse tempo. Você é a arma de Deus. Você é um instrumento de Deus para cumprir coisas que outro não vai poder cumprir, só você. A menos que você não queira, e o propósito de Deus não é frustrado. O livro de Jó diz: eu bem sei que tudo pode, Senhor. Tu és El Shaddai, o Todo-Poderoso, e nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos são frustrados. Deus até pode mudar a pessoa, mas Ele não muda o propósito. Onde eu tenho ido ministrar, uma das coisas que Deus tem mandado ministrar e alertar o seu povo é que Ele não muda de ideia. Deus não fica mudando de ideia, não, gente. Ele tem um propósito escrito para nós nesse tempo. Se nós virarmos as costas a esse propósito, o propósito não vai frustrar. Ainda que Deus tenha que levantar outra pessoa para cumprir o propósito. Tem disso também? Tem, por isso que diz: muitas são as somas dos pensamentos. Hoje mesmo Deus já pensou muito em você e em mim. Se por um acaso você saiu da rota que Deus determinou para você, Deus já ficou pensando: como que eu vou fazer para trazê-lo de volta? Mas está com o coração duro. Vou ter que permitir certas coisas para amolecer aquele coração lá, para fazê-lo voltar para o meu propósito. E Deus, além do que Ele planejou, que é bom, perfeito, agradável, planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, amém? Ele ainda continua pensando, por isso que o salmista diz: quando eu acordo, ainda estou contigo. Eu durmo, eu acordo, Deus está pensando em mim. Como me trazer para o centro do propósito? E neste processo, diz em Romanos 8, 28, todas as coisas, não algumas, todas as coisas colaboram para o quê? Para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Tudo vai colaborar para o bem, tudo é tudo, até a coisa ruim que aconteceu, Deus vai reverter em bem e vai fazer somar para você cumprir o propósito. Não importa o que o diabo, os inimigos, aqueles que desejam teu mal, não importa o que eles inventem para te parar, não vão conseguir. Se você estiver disposto a obedecer o que Deus quer, nada te fará frente. Quantos lembram do propósito de Deus para o José? Deus mostrou em sonho para ele o propósito na vida dele. 2 sonhos ele teve. Ele contou para os seus irmãos e eles aplaudiram e falaram: conta conosco, nós vamos estar orando por você. Que bênção que nós temos um irmão ungido, escolhido. Foi assim, gente? Não. Você já sabe, isso que eram irmãos dele. Imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Mas tudo que eles inventaram para atrapalhar o sonho de cumprir, Deus fez com que colaborasse para colocar o José onde ele tinha que estar. No final, o José, que era inteligente, ele falou: Deus reverteu o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bem. Deus reverteu em bem. Ele não guardou mágoa dos seus irmãos. Quando você entende que há um propósito maior por trás de tudo, você não vai ficar guardando mágoa de ninguém. Uma coisa que eu aprendi, graças a Deus, cedo na minha vida: ninguém tem poder na minha vida se do céu não lhe for dado. Ninguém, nem nada tem poder na minha vida se do céu não lhe for dado. Se Deus não permitir, ainda que a pessoa queira te fazer mal, ela só vai conseguir te fazer mal
Deus só vai permitir isso se for para o seu bem. Deus vai reverter tudo para o bem. Ninguém tem poder sobre mim se do céu não lhe for dado. Jesus que falou isso para Pilatos. O Pilatos falou: você é o rei dos judeus? Jesus não respondeu nada. Não deu nem resposta. Ele perguntou de novo, Jesus não respondeu, daí ele ficou irado. Ele falou: como que você não me responde nada? Você não sabe que eu tenho poder para te dar liberdade ou para te condenar? Aí Jesus respondeu. Aí Jesus olhou para ele e falou: todo poder vem do meu Pai. Nenhum poder você teria sobre mim se do céu não lhe fosse dado. Sabe essa pessoa que persegue você? Nenhum poder ela teria sobre ti se do céu não lhe fosse dado. Deus vai usar até isso aí, todas as coisas, boas e ruins, para que o propósito que Ele escreveu no teu livro se cumpra. Quantos entendem até aí? Deus vai reverter tudo para o seu bem. Nós vemos todos os que cumpriram o propósito de Deus, o próprio rei Davi, que ele diz, a Bíblia diz que Davi cumpriu o propósito para que foi chamado. Davi cumpriu o propósito. Foi fácil? Não. Teve perseguição, muitas guerras, ao ponto que a Bíblia diz que o braço de Davi e a espada tornou-se uma coisa só. Tornou-se uma coisa só. Ele travou muitas batalhas para cumprir, mas a Bíblia diz, glória a Deus, e que esteja no final isso também a respeito de mim e de você, amém? Cumpriu o propósito da sua existência. Cumpriu. Aleluia. Então Deus escreveu num livro. Há um livro lá no céu com aquilo que Deus planejou para você. E por causa do que Deus planejou para você, você não pode ir fazendo o que dá na telha, o que você quer, o que você gosta, o que você acha. Não, você tem que viver para cumprir o propósito de Deus. Isto é ter uma vida com propósito. Tem gente, amado, que não leva uma vida com propósito. Eles não estão nem aí com propósito. Os próprios irmãos de Jesus, antes de se converterem e reconhecerem que Jesus era o Filho de Deus, eles falavam e zombavam de Jesus, eles diziam assim: vai lá pregar a tua mensagem em Jerusalém, você não quer ficar famoso? Os irmãos de Jesus perturbavam a vida de Jesus, falando: vai lá para Jerusalém pregar, vai lá ficar famoso. Jesus falou: Deus tem o tempo para todas as coisas. Vão vocês. Para vocês não tem tempo nenhum. Ou seja, vocês não estão interessados em cumprir o propósito, então para vocês não tem que ver o tempo das coisas. Mas se há um propósito, diz em Eclesiastes, que para todo propósito há tempo e modo. E o coração do sábio discernirá o tempo, o propósito, o modo. Jesus era sábio, Jesus era a própria sabedoria em carne. Jesus falou: não é tempo ainda de ir para Jerusalém. Quando chegar a hora eu vou. Vão vocês, para vocês não precisa observar tempo, ou seja, vocês não estão cuidando de nenhum propósito. A pessoa que fica fazendo as coisas fora de hora é um sinal de que ela vive sem propósito. Imagina uma menina de 12 anos que quer namorar. Para que ela quer namorar? Tem propósito uma menina de 12 anos namorar? Não vai casar agora. Vai ficar se abrasando antes da hora e correndo o risco de pecar. Que é o que Satanás quer fazer. Satanás quer abrasar crianças, jovens, adolescentes. Por quê? Porque ele sabe que elas não vão poder satisfazer o seu desejo, porque não são casadas e está longe da hora de casar, e elas vão acabar pecando sexualmente e vão ficar escravas do diabo. Se você é um jovem, um moço, uma moça de propósito, que quer cumprir o que o livro diz a respeito de você,
você vai esperar o tempo de Deus. Você vai buscar o modo certo das coisas. Amém? Vai buscar o propósito, o tempo e o modo. Deus quer que você tenha vida sexual, quer que você tenha, mas há tempo e há modo para isso. Alô? Vocês estão aqui? Alguns começaram a ampliar a visão agora. Há propósito. Se há propósito, tem tempo certo e tem modo. Não é assim, eu namoro essa, daí eu fico com aquela, daí eu termino com aquela, daí eu fico com aquela outra. Não, foge de moço e moça assim. Porque é um sem propósito. Não que ele não tenha um propósito, ele tem, mas ele não quer se comprometer com o propósito. E Deus tem compromisso com quem se compromete em cumprir o propósito. Senhor, eu estou vivendo de acordo com o teu propósito? Essa vida que eu estou vivendo, Senhor, é o que o Senhor planejou para mim, Senhor? Você tem que perguntar isso para Deus. Mas outro dia nós vamos ver como descobrir o propósito. Hoje é que eu quero que você saiba, pelo menos, que você tem um propósito. Há um livro escrito. Há um livro escrito. A ciência já comprovou por pesquisas e estudos que as pessoas mais felizes na face da terra não são as ricas, as famosas, as lindas, as bonitas, não, as bem-sucedidas profissionalmente, não. As pessoas que se consideram felizes são as pessoas, quer seja rica, pobre, bonito ou não tão bonito, com sucesso financeiro ou não, as pessoas que se consideram felizes são aquelas que entendem que estão cumprindo um propósito nessa terra. Eles fizeram essa pesquisa. Você é feliz? Perguntavam para o rico. Não, apesar de todo o dinheiro que eu tenho, eu ainda não me sinto pleno, realizado, feliz. Perguntaram para o famoso. Você é feliz? É pleno? Também não. E a maioria deles, queridos, se drogam para tentar preencher o vazio. Muitos deles entram na vida da promiscuidade sexual, também para querer preencher o vazio existencial. O seu vazio existencial só vai ser preenchido dentro do propósito que está escrito no livro. Não adianta correr para lá, correr para cá. Eu vou fazer isso, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou namorar mais, eu vou fazer isso, aquilo. Não vai adiantar. Você só vai ser pleno e feliz, cumprindo o propósito de Deus. Se no final da história, antes dos seus olhos fecharem, você puder dizer, combati o bom combate, terminei a carreira, o caminho que Deus traçou para mim, eu cumpri tudo, eu não fiquei pela metade. Eu não fiquei rodando no deserto e morri como aquele povo lá que não cumpriu toda a carreira. A carreira era para chegar em Canaã, eles morreram no deserto. Mas o apóstolo Paulo disse, eu combati o bom combate, eu terminei. Falei, eu terminei. Falei, eu vou terminar. Falei, eu não sou dos que ficam pelo caminho. Amém, Jesus, que assim seja, amém? Eu terminei a carreira e eu guardei a minha fé. Por quê? Porque eu combati o combate da minha fé e não perdi a minha fé. Eu guardei a minha fé. Quando a sociedade fala contra Deus, contra a Bíblia, contra a família, quer tirar a minha fé até da existência de Deus, eu guardei a minha mente, eu guardei meu coração, eu combati pela minha fé para não perdê-la, e eu tenho a minha fé para apresentar para Deus. Eu não só terminei a carreira, mas eu estou com a minha fé guardada. Eu não perdi a minha fé. Agora o que me resta? A coroa. Aleluia. A coroa que está guardada para mim antes da fundação do mundo. Porque antes da fundação do mundo já existia o propósito da sua existência.
E já existia também o que você ia ganhar, amém? Já existia também o teu galardão, que ele já começa aqui. Ele já começa aqui, também é outra mensagem, outro dia falamos disso. Aqui nós já recebemos galardões de estar no centro do propósito de Deus. Já começamos ganhando aqui. Mas há um propósito. Não viva, eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero, e fica gastando horas e horas navegando na internet à toa, não prega para ninguém. E na televisão, e sei lá, fazendo mais o quê? Que propósito há nisso? Que propósito há nisso? Senhor, eu quero estar no centro do teu propósito. Não significa muitas vezes que você vai estar, vai ser felizinho, vai ser gostoso. Não, às vezes no propósito de Deus tem cova de leão, às vezes no propósito de Deus tem fornalha de fogo. Mas o Senhor estará com você. O Senhor estará com você. Às vezes tem calabouço, não é sempre, não é para ser o tempo todo, mas passa por essas coisas, passa, mas tem que saber, eu estou no propósito de Deus. Deus vai reverter tudo isso aí. Me ajuda aí, olha para o irmãozinho da direita, da esquerda, fala, sorria para ele e fala assim, Deus vai reverter tudo isso, irmão. Fala, se você ficar firme. Se você ficar firme no propósito, Deus vai reverter tudo que você tem enfrentado, até o de contrário. Deus vai reverter para o propósito. Vocês entenderam até aí? Há um propósito, já está determinado, já está feito, não precisamos inventar mais nada. Não precisamos inventar nada. O Saul foi querer inventar, florear um pouquinho, deu tudo errado. Saul vai lá e acaba com os amalequitas. Você é meu agente de justiça, sentença de morte para os amaleques. Vai lá e cumpre a sentença de morte. Ele foi lá, teve uma boa ideia. Não vamos matar tudo, não, vamos poupar o rei, vai ficar mais legal trazer o rei puxado pela corda, humilhando pelo caminho. Poupa o melhor do gado para fazer um culto para Deus. Deus não pediu nada disso. Até um culto pode estar fora do propósito? Pode estar fora do propósito, se Deus não pediu. Nós temos que aprender e ter discernimento para fazer o que Deus mandou e pronto. Alguns vão gostar, outros não, mas não queira agradar a todos, amém? Não queira agradar a todos, esse é o segredo do fracasso. Como disse um escritor de um livro que eu estava lendo, eu não sei o segredo do sucesso, mas do fracasso eu sei, querer agradar a todos. Nem Jesus agradou a todos. Ele falou, eu toco flauta para dançar, vocês não dançam. Eu toco música de chorar, vocês não choram. E nunca estava contente com nada. Se ele jejua, ele é endemoniado. Se ele senta na mesa dos pecadores para evangelizá-lo, é comilão e beberrão. Nada estava bom para eles. Então, nós temos que buscar a vontade de Deus, o propósito de Deus, querido. Você não tem que agradar as pessoas lá da tua faculdade, da tua escola, para ser aceito por eles. Não, queridos. Tornem-se eles a vós e não vós a eles. Você tem um propósito. Quando o Lion era pequeno, adolescente, ele falava, mãe, eu quero ir naquela festa. Eu falava, não, Lion, não dá para ir. Mas eu quero, todo mundo está indo. O menino lá que também é crente está indo. Por que que os outros podem ir e eu não? E eu falava para ele, porque eles podem e você não. O que tem? Todo mundo vai, você não é todo mundo. E uma coisa que eu sempre falei para ele, você tem um propósito.
Há um legado apostólico e profético sobre os seus ombros. Satanás tem raiva disso. Satanás, ele quer atrapalhar. Ele tentou atrapalhar o propósito na vida do José, na vida do Abraão, na vida do Davi, na vida de Moisés, na vida de Jesus. Queridos, Moisés, o faraó determinou morte para as crianças. Por quê? Porque Satanás sabia que viria o escolhido para um propósito de tirar o povo da escravidão. Herodes mandou matar crianças de 2 anos para baixo. Por quê, gente? Porque também o rei poderia estar no meio delas. Há lutas. Satanás quer nos impedir de cumprir o que Deus planejou no livro para nós. Mas Deus hoje nos reúne aqui para derramar unção, óleo fresco, nos dá a força do boi para romper, queridos, com a oposição. Vem oposição, vem oposição. Só você sabe a oposição que você passa. Só eu sei a oposição que eu passo e que eu tenho que romper todo dia debaixo do óleo fresco da unção nova. Todo dia clamar, me unge com óleo fresco. Senhor, renova a unção, porque a unção de ontem já não serve para hoje. Eu preciso de uma porção nova hoje, para romper a oposição de hoje. Em nome de Jesus. Porque Deus vai cobrar de nós. Deus vai cobrar de nós, queridos. A Bíblia diz que só vai entrar no céu quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. O nome, eu já ensinei isso, mas não canso de repetir as mesmas coisas, para vê-los edificados. O nome corresponde ao chamado profético, ao destino profético da pessoa. Por isso, quando você tiver filho, pensa que nome que você vai dar. Não é só porque é bonitinho, está na moda, tem um artista da novela com esse nome. Não. Qual é o nome? Senhor, qual que é o nome que vai ajudá-lo no propósito? Algumas pessoas, Deus muda o nome. Deus muda o nome. Abrão não correspondia ao propósito. E Deus falou, você vai ser Abraão. Abrão era árvore torta que não dá fruto. Abraão, árvore aprumada que dá muitos frutos. Agora sim, Sarai também não correspondia. Deus falou, você será Sara, princesa, porque povos, nações, reis sairão de ti. Aleluia. Você conhece alguém que Deus mudou o nome? Deus mudou o nome também de Saulo para Paulo. Deus mudou. O nosso apóstolo Davi era Mauro. Deus mudou, porque para o propósito da vida dele não correspondia. E agora Deus colocou Davi. Deus mudou o meu nome. No meu caso foi um acréscimo. Meus pais não estavam tão fora assim, né? Quando me deram o meu nome. Graças a Deus. Mas onde eu ia, o Senhor falava, você é Débora, você é Débora, você é Débora, porque corresponde ao propósito da minha existência. E eu falei, Senhor, é para tirar o Janete, é para ficar só Débora? Ele falou, não, você é Débora Janete. Você é Débora Janete. O propósito de Deus. Deus mandou mudar o nome do Valdir, lembra, Valdir? Também não é só Valdir, administrador, idôneo e fiel. Significa isso, o nome dele, Valdir, administrador, mordomo. Tem a ver com Deus falou que ia abençoar a vida dele para o reino. Tem a ver, você vai ser um administrador. E os pais dele, graças a Deus, colocaram, né, Valdir, administrador, idôneo, fiel. Mas Deus falou, quando trouxe ele de volta, que ele não seria só Valdir, ele seria Valdir Rafael. Administrador, idôneo, fiel, curado por Deus. Curado por Deus. Aleluia.
Nós estávamos lendo profecias de 2006, né? Já estava ali o que ele passou. Ele nem tinha passado ainda, já estava ali. Outra coisa que nós vamos aprender depois, no Descobrindo o Propósito, que Deus usa profetas para nos dar um vislumbre do que Ele planejou para nós. Deus usa profetas para nos dar direções, para nos trazer de volta para o propósito. Aleluia! Tem tanta coisa para passar, eu estou correndo tanto, gente. Estejam em oração aí, me ajudem, amém? Vamos passar os textos. Eu creio que deu para você ter uma base, amém? Do que Deus quer para nós e a importância disso. Nós vamos aprender que nós teremos que batalhar no tribunal de Deus contra argumentos demoníacos para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, mas também é para outro dia. Como entrar no tribunal de Deus, ganhar a causa para que se cumpra. Queridos, muitos não cumprem o propósito, porque há tanta sentença contrária, que eles ou seus descendentes deram legalidade a Satanás. E Satanás vai lá e vai reivindicar no tribunal. Ele não pode cumprir isso, porque disso, disso e disso. E muitos não cumprem o propósito. Depois, outro dia, nós vamos aprender a entrar no tribunal e ganhar a causa para que se libere aquilo que nós precisamos para cumprir o propósito. Aleluia. A palavra do Senhor diz no livro de Daniel 7:10, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Aleluia. É uma atmosfera do céu, onde Deus abre os livros, onde Deus escreve livros e escreve propósitos. Aleluia. Há rolos no céu, pergaminhos no céu, foi a visão que ele teve. E eles são abertos no tribunal celestial. Toda vez que você, querido, querida, sai do que Deus pôs no livro para você, Satanás vai lá e te acusa. Deixa eu matar, ó, saiu do propósito. Amado, só tem um motivo para Deus nos sustentar cada dia na terra, o propósito. Quando nós não estamos nem aí para o propósito, Satanás vai lá e nos acusa. Não está prestando para nada, não está cumprindo o que o Senhor determinou. Posso matar? O Senhor mandou ir para cá, ele está indo para lá. O Senhor mandou se santificar, ele está indo para a impureza. O Senhor mandou servir, ele não quer servir, ele quer só ser servido. O Senhor mandou andar em aliança, ele está quebrando a aliança. Posso matar, Senhor? Posso matar? Há um tribunal. E ele levanta argumentos. E nós temos que aprender, com a graça e o sangue de Jesus, entrar no tribunal de Deus, confiadamente, diz o apóstolo Paulo. Confiadamente. Pelo sangue de Jesus, reivindicar, está escrito, Senhor, lembra das tuas promessas, está escrito, Senhor, está escrito, está no rolo, está no pergaminho, lembra das tuas promessas, eu me movi porque o Senhor direcionou, não permita Satanás me embaraçar. Vocês estão entendendo, queridos? Você vai ter que ser guerreiro, você vai ter que entender da jurisdição, da lei, da palavra de Deus, para entrar no tribunal de Deus e liberar os recursos, o socorro, o livramento que você precisa para cumprir o propósito. Ok até aí? Então,
nós vemos que o Senhor tem no céu, Ele viu que havia miríades e milhares, e o Senhor se assentou para julgar. E os livros foram abertos. Daniel 7:10. Há um tribunal no céu. Há um tribunal aberto no céu. Lá em Salmo 139:16, vamos ler de novo, diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, os meus dias. Sim, todos os meus dias foram escritos e ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Aleluia. Ore para que você esteja cumprindo a agenda de Deus. Ore para você estar cumprindo a agenda do Senhor. Como eu falei, até Jesus cumpriu o que Deus colocou para ele. Aleluia. Lá em Hebreus 10, do 5 ao 7. Hebreus 10, do 5 ao 7. Vai anotando aí. Ele diz assim: pelo que, entrando no mundo, ou seja, nascendo de mulher, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem que falou isso? Jesus. Jesus. Ele diz sacrifícios, ofertas, holocausto. Deus não se agradou. Não era o propósito original. Deus me fez um corpo. Deus fez um corpo para Jesus, para Ele vir cumprir aqui o propósito. E Deus fez um corpo para nós também virmos cumprir o propósito. A legalidade que nós temos para interagir nesse mundo é enquanto o teu corpo durar. Aí entra a mordomia do corpo. Até para comer e para beber nós temos que ter propósito. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Você não pode ir detonando o teu corpo de qualquer forma, porque você pode diminuir o teu tempo na terra e não conseguir cumprir o propósito. Não, Deus tem um propósito, então eu fumo, eu bebo, eu me drogo, e eu como coisa arada que não pode, e não cuida da mordomia do corpo. Depois não tem saúde suficiente. Pode correr o risco. Vocês estão entendendo, queridos? Cuide do corpo que Deus te deu em santidade. Em santidade. Para que você possa reivindicar: Senhor, meu corpo é para a sua glória. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Seja um bom mordomo. Corpo me fizeste. Corpo me fizeste. E também não fique querendo preservar tanto o seu corpo. Jesus teve que morrer, o corpo dele teve que ser sacrificado para ele cumprir o propósito. Então não vá para um extremo, nós não estamos falando de culto ao corpo. Tem gente que só cuida do corpo. Só cuida do corpo. Mas não para o propósito de Deus, mas para a carne. Tem pessoas que estão sofrendo, entregando seus corpos à morte, para cumprir o propósito do Senhor. No que diz respeito a nós, nós temos que ser bons mordomos. Vocês estão entendendo até aí? Preserve em honra o teu corpo. Isso entra até as leis alimentares, o que comer, o que beber, quer comais, quer bebais. Amado, se não fosse relevante, não estaria na Bíblia.
quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu posso estar na internet para a glória de Deus? Deve, senão nem entre na internet. Se for para ficar falando da vida dos outros, espionando a vida dos outros para falar mal, deixa eu ver lá o mural dessa pessoa aqui. Para depois ficar falando mal. Não tem propósito nisso aí, não, querido, querida. Não tem propósito nisso. Quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa. Engloba tudo. Assistir televisão tem que ser para a glória de Deus. Na internet tem que ser para a glória de Deus. Fale de Jesus. Eu já ganhei pessoas para Jesus pela internet. Isso é o tempo todo. Edifico pessoas pela internet. Pessoas estão na igreja, foram batizadas, estão servindo a Jesus. Eu as evangelizei pela internet. Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa. Há um propósito, faça para a glória de Deus. Amém, amados? Aleluia. Até Jesus falou, eu ganhei um corpo, não foi só para vir passear aqui no mundo. Você não veio para esse mundo desfilar e mostrar a sua beleza. Você não veio aqui para esse mundo para ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro e fazer e depois morrer e não cumprir o propósito. Não, há um propósito por trás. Quantos lembram quando eu ministrei o sentido da máscara, do purim? Quantos lembram? A máscara é o teu trabalho, a máscara é onde Deus te colocou, a profissão que Ele te deu é a tua máscara, assim como Esther estava escondida lá no palácio. Mas havia um propósito por trás. Chegou a hora, ela teve que se revelar. Ela teve que se revelar quem ela era e por que ela estava lá. Não se encante tanto com a máscara. Não se encante tanto com a máscara, com a profissão, com o ministério, com não sei o quê. Não, há um propósito por trás. Há um propósito, vale o propósito. Deus te deu um corpo para você cumprir o propósito aqui na terra. Aleluia. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O Verbo, a palavra escrita, se fez carne. Antes de ser carne, antes de ter esse corpo físico, você era um verbo, você era a palavra escrita, você era um propósito. Quantos estão entendendo? Aí Deus fez com que você também se fizesse carne para cumprir o propósito. Glória a Deus. Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo, falei em Cristo. Criados em Cristo para boas obras, as quais Deus antes preparou. Fala, antes preparou. Antes preparou para que andássemos nelas. Quais as obras que Deus quer que nós façamos? Aquela que eu gosto, que eu acho que é legal? Não, aquela que Ele já escreveu, já preparou, que Ele quer que eu ande nela. Vocês estão entendendo? Em Cristo, Ele nos formou, em Cristo nós somos criados para boas obras. Boa obra para Deus é a obra feita dentro do propósito. Se está fora do propósito, não é boa obra. Não é boa obra. A palavra feitura no grego significa um poema. E o poema se fez carne. Nós somos feituras, nós somos um poema que Deus escreveu. E agora esse poema se faz carne para cumprir e trazer a mensagem. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas de Deus.
As pessoas olham para nós e elas leem a carta de Deus. Qual é a mensagem que você está transmitindo com a sua vida? Você está transmitindo uma mensagem de um Deus poderoso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, de salvação? Que tipo de mensagem você está trazendo para as pessoas? De um Deus justo? Feitura, um poema. Nós somos feitura sua. No original, nós somos um poema seu, criados em Cristo para boas obras, que Ele de antemão preparou, antes da fundação do mundo. Aleluia! Antes da fundação do mundo. É importante que você tenha esse entendimento. Há um livro escrito a meu respeito lá no céu. Há um livro escrito. Eu preciso cumprir o poema. Eu sou o poema de Deus nesta terra. Nós precisamos direcionar a nossa vida para cumprir aquilo que Deus planejou para nós. Sair da acomodação, quebrar a inércia. O que você tem feito para Deus? O apóstolo está fazendo o seu papel apostólico, buscando colocá-lo na obra do Senhor para cumprir o propósito. Ide, fazei discípulo de todas as nações, pregue o evangelho, batize, cure os enfermos, expulsem os demônios. Faz parte do propósito de Deus para nós. Não endureça o seu coração. Não, isso não é para mim, eu não quero, eu não gosto de evangelizar. Não se trata de gostar. Não se trata de gostar. E de cumprir o propósito, você gosta? Quantos gostam de cumprir o propósito? Levanta a mão. Então, você vai fazer o que tiver que fazer. Para cumprir o propósito, eu vou ter que pregar? Vou. Alguns vão aceitar, outros não. Uns vão falar, glória a Deus, você foi enviado de Deus para a minha vida. Outros vão dizer, sai fora, seu quadrado. Não quero saber. Mas tudo faz parte do propósito. Mas e se me xingarem? Só aumenta o seu galardão. Eu já fui evangelizar e dei o panfleto assim, Jesus te ama. A pessoa olhou, picou e jogou na minha cara. Aí eu respirei fundo. Vai para a cruz, vai para a cruz, vai para a cruz. Ah, por isso que Jesus mandou carregar a cruz todo dia, porque todo dia a gente tem que crucificar nela. A natureza carnal, que já falhou no propósito. Agora Deus nos dá uma nova natureza, um poema novo, em Cristo. Nascemos de novo, agora é possível cumprir. E eu olhei e sorri, falei, Deus te abençoe. E fui embora. Na minha carne eu estava brava, mas no meu espírito já passei pela rejeição pelo evangelho, aleluia. O meu sogro uma vez levou um tapão bem na cara, quando estava pregando o evangelho. Né, Mauro? Mauro lembra. Aí o Mauro e os outros queriam ir lá dele. Ele falou, deixa, vai estragar meu galardão. Agora que eu posso dizer que eu apanhei pelo evangelho, vocês vão querer estragar? Tem uma ministração que Deus me deu, que eu já tentei ministrar, ainda não foi tempo. Mas vai chegar a hora, tem que ser no propósito. Que é a maior de todas as aventuras. Que é pregar o evangelho. Passar, é uma aventura, irmãos. Uns vão aceitar, outros vão xingar você e vão querer te bater. Quanto que o povo de Deus corria de leões lá na arena, né? E tinham que correr, eles pregavam, depois corria. O apóstolo Paulo pregou, foi apedrejado. Quantos lembram disso? Aí ele fingiu, eles não paravam de apedrejar, ele falou, o jeito é fingir de morto. Aí ele fingiu de morto
Eles falaram, está morto, para de apedrejar. Viu? Tem hora que você tem que fingir de morto. Não, vai levar mais pedrada. Deixa, finge de morto. O Davi fingiu de doido. Olha o ministério de teatro na Bíblia, ó, artes cênicas. O Davi se fingiu de doido, amado, gente, até babar e espumar pela boca, ele fez. Prenderam o Davi, levaram lá para o rei, né? O Davi falou, vão me matar. Aí, o que ele fez? Fingiu de doido, diz que ele pulava na parede, se engravatava e espumava pela boca e falava coisa que não tinha nada a ver. O rei olhou e falou, quem que é esse aí? É o Davi. Que rei Davi? Não tem doido suficiente aqui no meu reino? Vocês vão trazer mais um? E ele se engravatava, dava de doido, espumava pela boca. E aí o rei falou, tira esse doido daqui da minha frente. Aí pegaram e jogaram ele fora, daí ele se arrumou e foi embora. Tem hora que você tem que fingir de doido, de morto, correr de leão. Vocês estão entendendo? Tem hora que as chibatadas vão doer, vai estar lá na prisão, mas o que você vai fazer? Vai louvar. Glória a Deus, estou cumprindo as aflições do evangelista. Aleluia. Sofre, pois, as aflições do evangelista. Tem escapatória? Não, irmão, o evangelista passa tribulação, passa aflição, mas vai ter galardão, você vai cumprir o propósito. Aleluia.